Fala pessoal, aqui é o professor Walter Broto. Nós vamos fazer a gravação aqui de um intensivo de raciocínio lógico para a COSIAC. Vamos lá. Questão número 1 diz assim: um conjunto A é formado pelas letras da palavra professor, um conjunto B é formado pelas letras da palavra salário. O número de letras do conjunto formado pela união desses dois conjuntos é igual a. Bom, primeiro, vamos lembrar aqui, né, que a união de dois conjuntos, né, A união B, isso é a mesma coisa que um novo conjunto formado, onde o elemento vai fazer parte da união, de A união B, desde que, né, tal que, esse elemento pertença ao conjunto A, ou esse elemento pertença ao conjunto B. Ou seja, basta que ele esteja em um dos dois conjuntos, ele vai fazer parte da união, beleza? Então, nós sabemos aqui que o conjunto A ele é formado pelas letras da palavra professor. Então, o conjunto A ele tem os seguintes elementos: P, R, O, F, E, S. E aí, repara que a letra S aparece de novo, você não precisa escrever. A letra O aparece de novo, você não precisa escrever. E a letra R aparece de novo, você não precisa escrever. O conjunto B, ele é formado pelas letras da palavra salário. Então, você tem aqui o conjunto B com S, A, L. Letra A aparece de novo, você não escreve. Letra R, letra I e letra O. Beleza? Daí, ó, você já sabe, então, que o conjunto A tem os elementos P, R, O, F, E, S, e que o conjunto B tem os seguintes elementos: S, A, L, R, I, O. Daí, ó, A união B vai ser formado pelos seguintes elementos. Ele vai pertencer a A ou a B. Então, basta que ele esteja em um dos dois, ele já faz parte da união. Então, aqui, ó, P, R, O, F, E, S, né? São todos os elementos de A. Aí agora os que forem repetidos eu não preciso escrever de novo. Então S eu não escrevo de novo, R eu não escrevo de novo, O eu não escrevo de novo. Então eu só preciso completar aqui com A, L e I. Daí ele quer saber o número de letras que a união vai ter. Basta eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Então, a união vai ter exatamente 9 elementos no seu conjunto. Tá? Essa é uma das formas de fazer. Existe uma outra, que é o seguinte: o número de elementos da união, de A união B, é dado pelo número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B menos o número de elementos da interseção de A e B, ou seja, aquele conjunto em que as letras fazem parte dos dois ao mesmo tempo. Daí, ó, o número de elementos de A união B, você vai escrever com quantos elementos tem A? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos elementos tem em B? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos elementos fazem parte da interseção? Ou seja, quantos elementos fazem parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo? S, R e I, né? S, R e O, desculpa. Ou seja, a interseção tem 3 elementos. Então, menos 3 elementos. Daí vai ficar 12 menos 3, 9. Ou seja, o número de elementos da união é 9. Então, você poderia fazer esse problema dessas duas maneiras. Tá? Vamos para a questão número 2, banca COSIAC. Vamos lá. Um grupo de 500 estudantes participa de uma pesquisa. Sabe-se que desses estudantes, 200 estudam física, 240 estudam matemática, 80 estudam matemática e física,
Se um desses estudantes for sorteado, a probabilidade de que ele não estude matemática e nem física. Bom, aqui eu trouxe esse problema porque ele traz um pouco da teoria de conjuntos, né? E aqui a parte de probabilidade. A parte de probabilidade não está nesse edital da Polícia Penal, mas o conceito até se chegar ao cálculo da probabilidade ali, ele é bem importante para a gente fazer, porque nada mais é do que um estudo da teoria de conjuntos inicialmente. Bom, então nós temos aqui dois conjuntos, né? Aqueles que estudam matemática e aqueles que estudam física. Então, você tem matemática e física. Eu digo sempre para os alunos começarem pela interseção. Então, 80 estudam matemática e física. Então, 80 estão aqui. Quantos estudam somente física? Bom, repara que 200 estudam física. Então, ele está englobando aquele que estuda matemática, né, e física, e aqueles que estudam somente física. Nesse caso, estudam somente física 200, menos os que estudam as duas disciplinas, ou seja, 120. Correto? Daí, ó, quantos estudam somente matemática? A ideia é a mesma. Você tem que estudam matemática 240. E quantos estudam somente matemática? 240 menos 80. Isso vai dar 160. Beleza? O total aqui tem que ser 500. Se não for 500, é porque existe uma quantidade de pessoas que não estudam nenhuma das duas disciplinas, certo? Então, ó, vamos ver aqui. 160 mais 80 vai dar 240. 240 mais 120, isso vai dar 360. Isso quer dizer que existe uma quantidade de pessoas que não estuda nem matemática e nem física. E é exatamente o que ele quer, no caso, a probabilidade de que não estude matemática e nem física. Então, 500 menos 360, isso vai dar 140. Ou seja, 140 estudantes, né, que participaram dessa pesquisa não estudam nem matemática e nem física. Aí agora o cálculo da probabilidade é a parte mais sutil do nosso problema. E aí, ó, probabilidade é o que você quer que aconteça, né? É o quero sobre tudo que pode acontecer, né? E aí, ó, você quer que saia uma pessoa que não estude nem matemática e nem física, ou seja, qualquer uma dessas 140. Sobre tudo, ou seja, sobre o total de pessoas. Nesse caso, 500 dividido por 500. Simplifiquei aqui, ó, ficou 14 sobre 50. Como o meu cálculo, como a minha resposta aqui está em porcentagem, e porcentagem é sempre uma divisão por 100, fica fácil aqui para a gente fazer esse cálculo se a gente multiplicar por 2 em cima e por 2 embaixo, né? Então, a gente teria o quê? 28 sobre 100. Isso é a mesma coisa que 28%. Então, letra B é o nosso gabarito. Você poderia, obviamente, fazer a divisão do 14 pelo 50, mas fica mais fácil aqui se você multiplicar em cima e embaixo por 2, porque aí o seu denominador já passa a ser 100. Tranquilo? Vamos para a questão número 3. Um galinheiro deverá ter o formato retangular e limitado por uma cerca de 80 metros de comprimento por 2 metros de altura. A empresa A se dispõe a construir a cerca em 6 dias, com apenas um pedreiro trabalhando 8 horas por dia. Então, você tem aqui os operários, né? Você tem os dias e você tem as horas. Nesse caso, são as grandezas que estão sendo envolvidas. Tá? Isso, a empresa A, vou colocar os dados aqui, ó, você tem
um pedreiro, ou seja, apenas um operário, vai fazer essa cerca em 6 dias e ele trabalha 8 horas por dia. Beleza. A empresa B se dispõe a construí-la com 3 pedreiros. Então você tem aí, no caso, 3 operários, trabalhando 4 horas por dia. 4 horas por dia. A quantidade de dias que a empresa B levará para construir a cerca é. Então, nós precisamos saber a quantidade de dias. Bom, é importante levar em consideração aqui que a gente está trabalhando com uma regra de 3 composta, né? Porque nós temos mais de 2 grandezas. Para esse caso, a gente precisa sempre recordar se as grandezas são diretamente ou se elas são inversamente proporcionais entre si. Então, ó, se eu tenho mais dias para executar uma tarefa, consequentemente, eu preciso de menos pessoas para executá-la. Se eu tenho mais dias para executar uma tarefa, eu preciso trabalhar menos horas por dia. Beleza? Então, aqui, ó, fica evidente, ó, vou destacar, ó, que essa grandeza e que essa grandeza são inversamente proporcionais aos dias. E aí, ó, na hora de resolver, né? Quem tem o x na frente, então vai ficar 6 sobre x, igual a todas as outras grandezas se multiplicando. Só que, quando a grandeza é inversamente proporcional, você tem que lembrar que você precisa inverter a ordem dos dados. Então, vai ficar 3 em cima e 1 embaixo. Aqui, ó, mesma coisa, vezes 4 em cima, 8 embaixo. Beleza? Bom, simplificou aqui, ó, por 4, né? Vai dar 1 aqui e vai dar 2 aqui. Então, o nosso cálculo ficou assim, ó, 6 sobre x igual a 3 vezes 1, 3, sobre 1 vezes 2, 2. Beleza? Já facilitou um pouco da nossa vida. Vamos multiplicar cruzado aqui, né? Propriedade fundamental da proporção. 3x é igual a 12. X, então, é igual a 12 dividido por 3. X é igual a 4. Nesse caso, então, a empresa B vai executar esse trabalho em 4 dias. Letra B é o nosso gabarito. Beleza? Bom, vamos para a próxima aqui, questão número 4. Em uma cidade, 24% da população entrevistada gostam de rock. 36 gostam de samba. 48 não gostam nem de rock e nem de samba. O percentual da população entrevistada que gosta de samba e de rock é. Bom, uma questão similar ao que a gente fez ali em cima, né? Usando a parte aí de teoria de conjuntos. Bom, nós temos aqui, ó, o grupo de pessoas que gosta de rock, o grupo de pessoas. Deixa eu aumentar um pouco. O grupo de pessoas que gosta de samba. Bom, o que nós sabemos? Nós sabemos que 48% não gostam de nenhum dos dois gêneros musicais. Então, 48% aqui, tá? Agora, e uma coisa que eu sempre repito é, sempre comece pela interseção. No caso, a população que gosta dos dois gêneros ao mesmo tempo, de samba e de rock. Essa informação é o que o problema quer e que nós não temos. Então, vou chamar de X. Aqui, ó, ele generalizou. 36% gostam de samba. Quantos gostam somente de samba? 36 menos o grupo que gosta de samba e rock. Mesma ideia agora para quem gosta de rock. 24% gostam de rock. Quantos gostam somente de rock? 24 menos o grupo de pessoas que gosta dos dois gêneros. Certo? Bom, agora, o que você precisa lembrar? Que a gente está trabalhando com valores em porcentagem. Isso significa que, se a gente juntar todas essas informações aqui, isso vai dar o total de pessoas
né, dessa cidade aí. Ou seja, o total de pessoas é representado pelo 100%. Então, se a gente junta tudo aqui, tem que dar 100. Então, vai ficar 24 menos x mais x. Ó, vou escrever toda a expressão ali, né? 24 menos x mais 36, menos x, mais 48. Isso tem que dar o total. O total, nesse caso, é o 100%. Beleza? Aí, ó, menos x e mais x, ó, esses dois carinhas cancelam. 24 mais 36, isso vai dar 50, 60. Então, vai ficar 60 menos x mais 48 igual a 100. Daí, ó, 60 mais 48, isso é 108, menos x igual a 100. Resolvendo essa equação aqui, ó, vou levar o x para lá e o 100 para cá. Então, vai ficar 108 menos 100 igual a x. Isso significa, então, que o x é igual a 8. Ou seja, todos os valores aqui são em porcentagem. Então, nesse caso, o percentual da população entrevistada que gosta de samba e rock é 8%. 8%. Letra D é o nosso gabarito. Vamos lá. Próxima questão. Um novo cinema em Niterói será inaugurado com capacidade para 175 pessoas. Para tanto, foram compradas 141 cadeiras vermelhas e 73 poltronas reclináveis. Nessa compra, 23 cadeiras não são vermelhas e não são reclináveis. Tendo como base essa informação, determine a quantidade de cadeiras vermelhas reclináveis, ou seja, cadeiras vermelhas e reclináveis. Então, nós temos aqui, ó, algo similar ao que a gente já fez anteriormente. Então, nós temos vermelha, reclinável. Sabemos aqui, ó, que 23 não são nem vermelhas e nem reclináveis. Então, 23 estão aqui fora, correto? Daí, ó, quantas são vermelhas e reclináveis? Não temos essa informação. Eu vou colocar aqui, ó, um X aqui no meio. Daí, ó, quantas são somente vermelhas? 141 menos X. Quantas são somente reclináveis? 73 menos X. Daí o raciocínio é bem parecido, né, com o que a gente fez anteriormente. Só que agora, quando a gente juntar todas essas informações aqui, tem que dar o total de cadeiras. Nesse caso, 175. Né? É porque a capacidade do cinema, né? Então, juntando todas essas informações aqui, nós temos 141 menos x, mais 73, menos x, mais 23. Isso é igual a 175. Beleza? Menos x e mais x, ó, esses dois aqui, ó, cancelam um com o outro. 141 mais 23, para ficar mais fácil de fazer a conta, vai ficar 141, 164. 164 mais 73 menos x igual a 75. Beleza? Só arrumei aqui. Vou fazer o mesmo raciocínio antes de fazer essa conta aqui. Ó. Vamos fazer logo. 4 mais 3, 164 mais 73. Aqui vai dar 7. Aqui vai dar 13. E vai 1. Vai ficar 237. Então, vai ficar 237. Menos x foi para o outro lado, ficou mais x. E o 175 veio para frente. 175 igual a x. Então, ficou 237 menos 175. 7 menos 5, 2.
Aqui, ó, o 3 não tira o 7, pegou emprestado, virou 13. 13 menos 7, 6. 1 menos 1, 0. Então, o x, nesse caso, é 62. Ou seja, quantas são cadeiras vermelhas e reclináveis? 62 cadeiras. Letra B é o nosso gabarito. Vamos lá. Questão número 6. Na conta de Paulo, ocorrem 3 saques. 120 e 20, 245 e 35, 617 e 49. Além disso, ocorreram também 2 depósitos com valores de 445 e 25 e 532. Após essas transações, o saldo ficou negativo em R$ 67,11. O saldo antes dessas transações era... Bom, nós temos aqui o seguinte. Se ocorreu saque, é porque esses valores foram retirados da conta, certo? Se esses valores foram retirados da conta, nós temos que menos 120, menos 245, menos 617. E ocorreram também depósitos, ou seja, depósito é que ele colocou o dinheiro na conta, então esse valor foi acrescido. Após essas transações, o saldo ficou negativo. O saldo antes de todas essas transações era. Então você não sabe qual era o saldo antes dessas transações. Como você não sabe, o saldo era X, certo? E aí, ó, você vai, a partir dessa informação, realizar as operações. Então, ele sacou, tirou 120 e 20, ele sacou 245 e 35, ele sacou 617 e 49. Então, esses aqui foram os saques realizados. Só que ele também realizou 2 depósitos. Então, ele colocou 450 e 25. E ele também colocou 532. Certo? Após toda essa informação aqui, o saldo bancário ficou negativo em 67,11. Beleza? Então, nós temos aqui que fazer conta, basicamente, né? Resolver uma equação de primeiro grau, mas, basicamente, a gente precisa realizar algumas operações. Aqui, ó, nós temos valores negativos, certo? Então, quando você tem valores negativos, você pode somar esses valores, né? Você está fazendo uma soma de suas dívidas. Então, ó, vai ficar aqui, ó, 600. Eita, aqui agarrou. Vai ficar aqui 617,49 mais, né? Estou somando as minhas dívidas. 245,35 mais 120 e 20. Então ficou quanto ele realizou de saque? 9 mais 5, 14, foi 1. 1 mais 4, 5. 5 com mais 3, 8. Com mais 2, 10. Colocou 0, foi 1. Desceu a vírgula aqui, né? 7 mais 5, 12. Com mais 1, 13. Colocou 3, foi 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 4, 6. 6 mais 2, 8. 6 mais 2, 8, com mais 1, 9. Então, ele realizou um saque total aqui, né? Equivalente a um saque único de R$ 983,04. Então, seria isso aqui, né? Como se ele tivesse feito um único saque de R$ 983,04. Mas ele também realizou 2 depósitos, né? 450 e 532. Então, isso equivaleria a um único depósito, né? 532,
mais 450,25. Então, isso equivaleria a um único depósito de 7,505,950,57. Então, mais R$ 950,57. Após essas duas transações, o saldo é negativo de 67,11. Beleza? Daí, ó, o que nós temos aqui? Um saque de 983 e um depósito de 950. Então, é como se eu tivesse posto 950 pagando essa dívida aqui, ó, de 983. Vou apagar esses cálculos aqui que eu fiz, só para ganhar um espaço. Então, isso seria, né, 983,04 menos 950,57. Pegou emprestado ali, né? Aqui virou 2, aqui virou 9, aqui virou 14. 14 tirou 7, 7. 9 menos 5, 4. Desceu a vírgula. 2 menos 0, 2. 8 menos 5, 3. Ou seja, 32,47. Ou seja, isso é X, né? Com uma dívida, né? Menos, é como se ele tivesse realizado apenas um único saque de 32,47. Certo? Igual a menos 67,11. Bom, o que a gente vai terminar aqui agora é de resolver essa equação do primeiro grau, né? Esse menos 32, ele vai mudar de lado e ele vai se tornar positivo. Então, x é igual a menos 67,11 mais 32,47. Vou apagar aqui, ó. Então, eu devo 67,11 e tenho 32,47. Então, no caso, eu sei que eu vou continuar devendo. Devendo quanto? Agora eu faço essa subtração. Então, 67,11 menos 32,47. 11 menos 7, isso vai dar 4. Aqui ficou 0. Peguei emprestado, né? Vai ficar 6 aqui e aqui vai ficar 10. 10 menos 4, 6. Desceu a vírgula. 6 menos 2 vai dar 4. 6 menos 3, 3. Então, ele tinha um saldo na conta de menos R$ 34,64. Isso é letra C. Menos 34,64. Bom, uma questão aí que, de certa forma, é tranquila, né? Mas é um pouco trabalhosa por conta dos seus valores aí, que são alguns números, né? E números, de certa forma, grandes para a gente realizar essas operações. Bom, questão número 7. Uma torneira consegue encher uma caixa d'água em 8 horas. O tempo que 4 torneiras de mesma vazão que a primeira, abertas simultaneamente, conseguiriam encher esse mesmo tanque seria de. Então, você tem aqui as torneiras e as horas, né? E aí ele diz para a gente que uma única torneira enche em 8 horas. Se 4 torneiras de igual vazão que a primeira ali, né? Elas conseguem fazer isso em quantas horas? Bom, de novo aqui a gente tem um problema de regra de 3, agora uma regra de 3 simples, mas a gente precisa, né, saber se essas grandezas se comportam de forma diretamente ou de forma inversamente proporcional. Bom, se você tem mais torneiras, consequentemente, você consegue encher um reservatório em menos horas. Então, aqui, ó, você consegue observar que as setas estão em sentidos contrários, consequentemente, um problema de regra de 3
é inversamente proporcional. Para isso, ó, mantém o x aqui e inverte os outros dados. Então, vai ficar aqui, ó, 8 sobre x igual a, não se esquece de trocar, 4 sobre 1. Daí, ó, só multiplicar cruzado. 4x é igual a 8, x é igual a 8, dividido por 4, 8 dividido por 4, 2. Ou seja, você consegue encher esse tanque, né, com 4 torneiras em 2 horas. Letra D é o nosso gabarito. Questão número 8. Estamos chegando ao final aqui, ó. São 10 questões. Vamos fazer a questão número 8. Na sequência, aí temos que observar a sequência. Há uma regra lógica envolvendo os números que estão nos lados e dentro do triângulo. O número que está na base é obtido a partir de operações matemáticas envolvendo os outros três. De acordo com tal lei de formação, o número que deve estar na base do quarto triângulo é o... E aí a gente precisa saber que número tem que estar aqui na base. Bom, como se trata de um problema de sequência, a gente tem que utilizar a nossa observação e lembrando que esses 3 números aqui, a partir de operações matemáticas, vão resultar nesse número aqui de baixo. Tá? Quando a gente fala de sequência, não necessariamente vai ter um único pensamento correto. Né? Às vezes eu vou fazer de uma maneira e vou chegar no resultado por um caminho, e aqui eu vou fazer por um outro caminho e também vou obter o mesmo resultado. Tá? Estou falando isso porque recentemente, dando aula, a gente fez essa questão aqui no curso e eu fiz por um caminho e um dos alunos, na hora, falou, como eu fiz assim, e a gente chega na mesma solução. Bom, vou fazer daqui dos 2 caminhos, né, que a gente fez lá no curso, que foi o seguinte. Bom, primeiro raciocínio aqui, ó, foi o seguinte. Se você multiplicar, ó, o número de dentro com o número da esquerda e somar com o número da direita, você vai obter a base. Ó. Vê como é que vai funcionar. 2 vezes 3, 6. Mais 4, 10. Então, é esse número aqui de baixo. Vamos ver aqui de novo. Ó. 3 vezes 4, 12. Mais o número da direita, 17. Funcionou. 4 vezes 5, 20. Mais o 6, o da direita, 26. Então, a gente já conseguiu, né? Quando a gente fala de sequência, a gente quer um padrão. Então, a gente está em busca de um padrão que faça a gente conseguir resolver e encontrar esse termo que está faltando. Daí, ó, para descobrir esse número que está faltando, a gente pode fazer o quê? Multiplicar 5 vezes 6, 30, mais o 7. Então, esse cara aqui tem que ser o 37. Letra E é a nossa resposta. Um outro pensamento que a gente pode fazer é o seguinte. A gente pode fazer o quê? Multiplica esses 2 valores daqui, ou seja, os 2 lados do triângulo, e subtrai essa informação, né, o valor que está ali dentro. E aí, ó, vamos ver como funciona. 3 vezes 4 dá 12. Menos 2. Então, ó, agora a gente está fazendo o quê? Multiplicando esses e subtraindo o resultado com o valor de dentro. 3 vezes 4, 12. Menos 2, 10. 4 vezes 5 dá 20. Menos 3, isso dá 17. 5 vezes 6 dá 30. Menos 4 dá 26. 6 vezes 7, 42. Menos 5, 37. Letra E é o nosso gabarito. Vamos lá, tá acabando, hein? Questão número 9. Uma padaria criou uma embalagem que comporta 15 empadas ou 20 brigadeiros. Então, repara que tem um ou aqui, né? E aí a gente tem que as empadas, 15 delas, 15
empadas, elas equivalem a 20 brigadeiros, certo? Um cliente fez um pedido com 6 empadas. Então, 6 empadas é o que ele vai levar, correto? E vai completar a embalagem com brigadeiros. Então, pare e pensa, eu vou chamar a sua atenção aqui. 6 empadas é o que ele vai levar. Quantas empadas ele está deixando de levar? Ou seja, ele está deixando de levar 9 empadas. O que significa? Que essas 9 empadas aqui, elas serão completadas com brigadeiros. Ou seja, as 9 empadas que estão faltando para completar essa embalagem, elas vão ser completadas, o espaço delas vai ser completado com brigadeiros, certo? Então, essas 9 empadas que estão faltando, elas equivalem a quantos brigadeiros? E é isso que você tem que ter cuidado, tá? Muita gente errou essa questão colocando 6 aqui e fazendo a conta. Até daria para utilizar o 6, mas depois precisaria fazer uma subtração, tá? Bom, multiplicou cruzado aqui, ó, porque se trata de um problema de regra de 3, ficou 15x igual a 20 vezes 9. 20 vezes 9, beleza? 20 vezes 9, já vou fazer a conta direto. Isso vai dar 180, beleza? X é igual a 180 dividido por 15. 180 dividido por 15. 18 dividido por 15 dá 1, sobram 3. Abaixou o zero. 30 dividido por 15, 2. Resto 0. Ou seja, ele vai completar essa embalagem com 12 brigadeiros. Letra E é o nosso gabarito. E para a gente fechar, questão número 10. Observe a seguinte sequência lógica. Então, de novo, uma questão de sequência. Quando a gente fala de sequência, a gente tem que buscar um padrão. Então, aqui a gente vai buscar um padrão para, a partir desse padrão, a gente conseguir obter os próximos termos, né? Seguindo a mesma lei de formação, seguindo o mesmo padrão, o próximo elemento da sequência será. Ou seja, nós temos aqui essa sequência de termos e ele quer saber qual é o próximo termo dessa sequência. Bom, quando eu observo o primeiro elemento, né? Aqui eu vou escrever de novo porque ele está apertado. A2H. Aí depois B4G. Depois C8F. Depois D16E. E ele quer saber quais são os próximos, né? Qual é o próximo termo. Então, quais são os 3 termos aqui, ó, que vão completar a sequência? Bom, observando a sequência, eu vejo que o primeiro termo aqui é A, aqui é B, aqui é C, aqui é D. Bom, quando eu olho para os primeiros termos dessa sequência, eu consigo observar que eles estão indo em ordem alfabética. A, B, C, D. Logo, o próximo termo só pode ser o E. Quando eu vou para os números, eu vejo que está aqui, ó, 2. Do 2 para o 4, eu multiplico por 2. Do 4 para o 8, eu multiplico por 2. Do 8 para o 16, eu multiplico por 2. Então, para descobrir os termos, os números que ficam no meio, é sempre o anterior vezes 2. Então, 16 vezes 2, isso vai dar 32. Então, ó, a gente já consegue eliminar várias opções aqui, né? Então, sai essa, sai essa, sai essa. A gente fica agora com a letra A e com a letra B para saber qual é a nossa resposta. Aí, ó, olhando aqui, vamos ver. H, G, F, E. Qual é o termo que vem aqui? Bom, vou escrever o alfabeto para você ver e vai ficar claro para você. Ó. A, B, C, D, E, F,
G, H. Vou escrever até o H. Observa aqui, ó, que ele está voltando, ó. Do H, ele volta para o G. Então, ó, H, G. Depois do G, ele vem para o F. G, F. Do F, ele vem para o E. Do F, ele vem para o E. Então, do E, ele vai voltar para o D. Então, nesse caso agora, o último elemento dessa sequência, ele está voltando, né, no alfabeto. Então, o próximo termo dessa sequência é o E32D. Letra A é o nosso gabarito. Bom, pessoal, a gente finalizou a nossa correção desse intensivo e se preparem que vem mais por aí. Um abraço e até a próxima.